Bem-vindos a mais um vídeo, malta brava, vamos apostar número 675, depois de um domingo muito interessante na Suécia e da Noruega. No que diz respeito ao Brasileirão, eu acredito que o Brasileirão vai ficar aqui um 0-0. O Mineiro deu o green, o Palmeiras, eu para os bravos do Patreon falei no ambas marcam, que era uma aposta interessante, e na vitória do Palmeiras, bateu ambas marcas, o Palmeiras está neste momento empatado. Esteve a ganhar. O Botafogo Fluminense, fui no ambas marcam, mas o Fluminense acabou por mostrar aqui que é uma boa equipa. Fez aqui um belo encontro contra o Botafogo. Basicamente dominou o jogo todo, 80% de posse de bola. Falta-me o São Paulo. No que diz respeito à Noruega e à Suécia, fui no início de sequência o Bodaglimt handicap -2, bateu, o Bodaglimt também dominou o jogo todo, depois bateu ambas marcam no Tronço, que nome excelente, bateu o over 2,5 no Strom God7, por incrível que pareça o Lil Strom levou 3 batatolas, mas também conta. Na Suécia apenas falhou o AIK, que era a vitória do AEK ou over 2.5. Bateu o ambas marcam no Abarmi, que eu não fui. Bateu o ambas marcam no Norrköping, bateu o top e o over 2,5 no Djurgårdens até batia o over 6,5. Mas pronto, seguimos rijos e bravos num domingo de green. Volta brava! O Vamos Apostar de hoje é para segunda e terça-feira com alguns jogos de quarta. Vai ser um Vamos Apostar como nunca antes visto, ok? Já vamos falar um bocadinho aqui. Quero só dizer-te que se és novo aqui no canal, aproveita para subscrever, porque as subscrições entretanto acabam, ok? Isto é subscrição limitada. Não, não é nada. Por isso, subscrevam aí o canal, façam aquela força. Bravos! Antes de passarmos aqui diretamente para o Vamos Apostar, eu só quero deixar aqui um agradecimento. Um agradecimento a todos os bravos que continuam a ver o Vamos Apostar, mesmo com o final dos campeonatos europeus, que é sempre aquela situação. Há malta brava que não faz apostas, mas continua a ver o Vamos Apostar para dar aquela força. Muito obrigado a todos pelo apoio. Seguimos rijos e bravos, como sempre, nas trincheiras descalços, ok? Bravos! Segunda-feira. Vamos ter aqui uma segunda-feira interessante. Vamos ter uma segunda-feira muito interessante e uma terça muito fraca. Mas já vamos falar da terça. Segunda-feira vamos ter Suécia. Eu aqui na Suécia não vou fazer nada de especial. Acredito no fator casa, no Elfsborg e no Malmo. Vou em dobradinha. Vitória Malmo e Vitória Elfsborg. Ambos jogam contra equipas de últimos classificados. O Varberg está em 13º e o Helsingborg está em 16º. Contra o Malmo e o Elfsborg. São equipas de cimo da tabela. Mas estão aqui um bocado perdidas no início do campeonato. Vamos deixar rolar. Acredito que o fator casa vai contar muito aqui e estas equipas não vão desperdiçar 3 pontos em casa contra os últimos classificados. De Bardinha estou lá. Sirius Göteborg. Aqui é um fedor, ambas marcam, bravos. Aqui é um ambas marcam. Os últimos dois encontros entre estas duas equipas houve 10 golos. Ficou 3-3 e 2-2. Em termos de mais estatísticas individual, nas duas equipas, mais 2.5, Sirius é 6 em 8 e ambas marcam entre as duas, é 8 em 10. É uma odd interessante e uma estatística interessante para ambas marcam, odd de 1,70. Estou lá no ambas marcam para este jogo, só. É só mais por causa disso. E o Sirius é uma equipa interessante e o Göteborg é um dos grandes da Suécia, coisa que não tem confirmado nos últimos anos. Malta, mais... O que é que temos mais aqui? Temos aqui um St. Patrick's Athletic Shamrock Rovers. Eu não sei, eu estava na vitória do St. Patrick's. Eu não sou muito de fazer contraposta. Raramente faço contraposta. Ainda mais quando o St. Patrick's estava a vencer por 2-0. O Finn Harps, que é o último classificado. Obviamente que eu não ia fazer uma contraposta. E o Finn Harps aos 88 e aos 92 faz o 2-2. O futebol é assim, bravos. O futebol é assim. Não, ontem tivemos um belo green no Mineiro, quando o Mineiro faz o 3-2 aos 90 minutos, depois de estar a perder por 2-0 nos últimos 10 minutos fez o 3-2. Por isso, às vezes é a nosso favor, outras vezes é contra. Temos é que estar lá com muita gestão de banca, sempre. Malta, St. Patrick's Athletic Shamrock Rovers. Aqui vejo, apesar das estatísticas em si não o dizer, temos aqui um menos 2.5 golos, 8 em 10. Temos o Shamrock Rovers menos 2.5 golos, 5 em 5. As estatísticas dizem, mas eu acredito que tanto o Shamrock como o St. Patrick são equipas que lutam pelo campeonato. Do outro lado temos uma equipa que sofre poucos golos, mas vai jogar fora. E de jogar em casa temos uma equipa que quer subir na tabela. Okay? Nada melhor do que vencer contra o adversário direto.
será interessante aqui um ambas marcam por este estado emocional. Em termos estatísticos, quem gostar mesmo da estatística não o faz. Atenção, estão lá no ambas marcam. Depois, o que é que temos mais? Temos aqui Noruega, segunda divisão. Olhei, mas descartei, ok? Na terça-feira temos apenas Sport Emelec contra Atlético Mineiro. Tenho aqui um jogo do Bahia, mas isto é pessoal, bravos. Isto é um assunto pessoal, já vamos falar. No Emelec Atlético Mineiro temos um Emelec em sexto lugar lá na Liga do Equador. Temos o Mineiro, que também não está assim muito bem na Liga do Brasileirão. Atenção, poderia estar, era uma equipa que poderia estar no cimo, mas está ali a roçar o quarto e quinto lugar. Odd interessante para o Mineiro vencer, mas, no entanto, temos o fator casa aqui a contar. O Mineiro que tem sofrido, o confronto entre as equipas não existe, é o primeiro jogo. O Mineiro tem sofrido uns golitos. Tem sim, senhora. Tem sofrido uns golitos interessantes. Eu vou aqui no ambas marcam. Acredito também poderá ser aqui um jogo interessante para o over 2,5, mas o ambas marcam para mim tem valor. Estou lá. Um ambas marcam que está a 1,90. Estou lá no ambas marcam. Depois, o over 2,5 não é de descartar também. Depois, no Bahia, vou seguir sequência. O último jogo contra o... quem foi? Contra o Operário? Contra o Novo Horizontino. Acho que é a primeira vez que eu digo o nome desta equipa. Novo Horizontino. Perdeu em casa o Bahia. Eu estava na vitória do Bahia. Neste momento vou fazer sequência nos próximos 3 ou 4 jogos do Bahia, ok? Para ir buscar o Red. Exatamente. É usar a sequência de Fibonacci, a sequência Martingale para ir buscar o Red desta equipa. Se daqui a 2, 3 jogos se o Bahia não vencer, eu paro com a sequência e assumo o Red uma vez por todas, ok? Daí ser interessante fazer apostas com uma stake um pouco baixa. Se a stake é baixa, eu acabo por, nestas equipas que estão em terceiro lugar, por exemplo, são equipas que acabam sempre por vencer, inevitavelmente numa sequência de 5 jogos, acaba por haver uma vitória para estas equipas. E como é a segunda divisão, tem sempre odds interessantes, mesmo a jogar em casa tem odds interessantes de 1,70, dá sempre para fazer sequência. Eu acho que tenho um vídeo a explicar este tipo de sequência em equipas de segunda divisão. Se a malta brava quiser, eu depois faço um vídeo um pouco mais aprofundado, ok? Estou em sequência. De resto, não vou ter mais nada, temos aqui um Grêmio Londrina. Isto é para descartar. E não temos mais nada nesta segunda-feira. Nesta terça-feira. Na quarta-feira, apenas vou falar destes 3 jogos. Depois, na terça-feira, vamos apostar para a quarta e quinta e falo dos restantes jogos, ok? Temos que nos adaptar aqui às situações, porque estes jogos, como é à 1h30 da madrugada de terça-feira, eu na terça-feira não vou fazer o vamos apostar com a malta brava, depois a não ter possibilidade de ver aqui as apostas do canal, ok? Vamos fazer assim. Atlético Paranaense, Clube Libertad. Atenção, que o Paranaense é uma equipa top. Está, se não me engano, em quarto ou terceiro lugar do Brasileirão. Mas temos o Clube Libertad, que está em primeiro lugar, com a defesa menos batida, lá do Paraguai. É do Paraguai. É um campeonato um pouco mais fraco que o Brasileirão, mas não podemos descartar uma equipa com uma sequência destas de jogos. Atenção. Apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. E foi contra o Atlético Paranaense. Atenção. Aqui temos um bocadinho de... Temos aqui um bocadinho de revenge. Ok? Temos aqui um bocadinho de sede de vingança. Do outro lado temos um Paranaense também muito competente, sem perder nos últimos 10 jogos. Portanto, eu acredito aqui numa vitória interessante, numa odd interessante para a vitória do Paranaense, mas a minha aposta será ambas marcam. Okay? Eu gosto deste tipo de aposta quando vejo que do outro lado temos uma equipa mais fraca, mas competente. Ok? Não é de descartar a vitória do Paranaense, não é de descartar um jogo com golos, mas o ambas marcam está muito interessante pela capacidade do Clube Libertad. É a minha aposta, se não gostarem não a façam, ok? Depois, Corinthians Boca Juniors. Aqui, um Corinthians, uma equipa totalmente under, menos 2.5 golos entre as equipas 6 em 6, mas o Corinthians também é uma equipa under, menos de 2.5 golos 9 em 10, ok? O Corinthians é uma equipa under. O Boca Juniors fez gestão de plantel para vir para este jogo e levou 3 batatas na Argentina. Ou seja, por muito que não queira, vem de uma derrota, certo? Vou aqui no Corinthians para não perder. Mas não gosto de um X, vou no empate nula. Se o jogo estiver empatado, a aposta é devolvida. Empate nula para o Corinthians, ok? Para finalizar, Colo-Colo Internacional. O Colo-Colo Internacional, Colo-Colo é o primeiro classificado lá da Bolívia,
ok? E o Internacional está a fazer também uma sequência de jogos temível, ok? Uma derrota apenas e foi num jogo totalmente fora do registro contra o Botafogo a jogar com menos jogadores. Incrível. E foi remontada. Por isso, um jogo totalmente fora do registro que não acontece muitas vezes. De resto, tem feito uma campanha terrível. O Colo-Colo está meio a cambalear. Por estar meio a cambalear e temos do outro lado um bom Internacional, o Colo-Colo jogando em casa é sempre aquele fator casa interessante, primeiro classificado do lado da Liga Interna, e o Internacional a meter lá uma pipoca. O ambas marcam é interessante, estou no ambas marcam neste jogo, ok? De resto, não vou analisar mais nenhum jogo, falamos depois na terça-feira para quarta e quinta, certo? Malta brava, vamos apostar rápido, vamos apostar de 3 dias muito rápido. Nunca na vida faria isto. Vamos apostar para 3 dias quase com os campeonatos europeus. Isto era, se fosse um vamos apostar para 3 dias, era um vamos apostar de 45 minutos. De resto, seguimos rijos e bravos depois de um bom domingo. Até à próxima, tudo bom e muita gestão de banca.